sala, abra a sua Bíblia. Vamos ler um texto hoje muito interessante que se encontra em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler esse texto das Escrituras Sagradas a partir do versículo 12. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Diz a Escritura Sagrada: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos, todos os aromáticos finos. Também mostrou o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava eu, haverá agora paz e segurança em meus dias. Meus queridos, nós hoje vivemos um momento circunstancial, eu creio, na medida do possível, tudo que acontece hoje, estarmos reclusos à nossa própria casa, com a nossa família, talvez estivéssemos pensando que esse momento, de fato, é um momento que poderia durar pouco, poderia durar só 30 dias, mas já estamos caminhando para os 40 dias, uma verdadeira quarentena, e provavelmente, de acordo com as estatísticas, esse período de 40 dias deve se extrapolar para muito mais. Nós estamos sem trabalhar dentro do aspecto da secularidade, nossa vida profissional comum, estamos gastando, consumindo as reservas que temos. Entretanto, nós gostaríamos de colocar em segurança a nossa família. Não queremos nos expor, não queremos correr o risco do perigo. Por isso, hoje à noite, eu quero trabalhar esse texto da palavra do Senhor, fundamentado, especialmente o que está escrito aqui, em 3 termos hebraicos, para que nós possamos, hoje à noite, perceber que a palavra de Deus traz para nós refúgio, segurança, e nós precisamos confiar em Deus. Mas eu gostaria de pensar na palavra abismo, que é o termo hebraico terron. Terron vem da ideia de lugar profundo, abismo, para onde basicamente mergulhamos quando estamos distanciados de Deus. Mas uma outra palavra, um outro termo, é o termo secaná.
Secaná dá a ideia de perigo, ou então secã, expondo-se ao perigo. Todas as vezes que nós expomos a nossa vida, expomos a nossa família, nós podemos estar correndo perigo. Por isso o termo hebraico sakã. Sakã também dá uma ideia bem abrangente da nossa vivência, porque nós podemos nos expor ao perigo todos os dias da nossa vida. Esse momento que nós vivemos, estamos quase que constantemente nos expondo ao perigo de uma infecção, de uma virose, do Covid-19. Os infectologistas dizem, olha, não se exponha, cuidado com os contatos. Então a nossa rede social, a nossa rede de relacionamentos está bem reduzida neste momento por causa da exposição. Temos que andar com máscara, temos que, em alguns momentos, nos utilizarmos das luvas, lavar muito bem as mãos com água e sabão, para que não estejamos correndo nenhum tipo de perigo de morte. Não estejamos também reduzidos a nenhum tipo de emoção que possa estreitar a nossa relação com Deus. Então esse texto fala muito bem do rei que se expôs ao perigo. Perigo da exposição. É o que nós vamos perceber aqui a partir do versículo 12 e o versículo 13. Nesse tempo, o rei da Babilônia, diz o texto, mandou uma embaixada, mandou o Merodach-Baladã. Ele era filho de Baladã, rei da Babilônia. Babilônia estava se preparando para ser, através de Nabucodonosor, o grande império que iria levar a nação de Israel para o cativeiro por volta de 605. Esse contexto aqui se dá aproximadamente em 712, logo depois que o rei Ezequias foi curado. Ele estava doente, Deus o curou, houve um milagre na vida do rei Ezequias. E ele estava muito feliz, ele estava vivendo um momento gracioso, todos eram bem-vindos. Eu imagino que depois da quarentena, depois da doença, num período em que ele estava acamado, sofrendo, aí vem o milagre, vem a restauração, ele fica socialmente aberto, muito feliz com todos e com tudo, restaurou a sua imagem diante da nação, restaurou o seu reino. Nesse tempo aqui, os tesouros de Ezequias ainda estavam cheios de ouro, ele podia viver a segurança do seu palácio, podia viver a segurança da sua nação, ele podia ter alegria. Então, o rei da Babilônia mandou um embaixador para visitar Jerusalém. E aí o rei Ezequias recebeu muitíssimo bem, diz a palavra do Senhor. Este rei não mediu as consequências. Ele mostrou toda a sua casa, mostrou o palácio, mostrou os arredores do palácio, mostrou também o interior do palácio, mostrou as riquezas que estavam guardadas, bem guardadas. Ele expôs absolutamente tudo. Depois que o embaixador foi embora, o profeta de Deus, coube ao profeta de Deus, o profeta Isaías, que também mais tarde vai mencionar esse texto, está descrito ipsilítere lá em Isaías 39. Então é um texto de máxima consideração, porque Isaías foi visitar o rei e diz, a partir do versículo 3,
que, a partir do versículo 13, capítulo 20, versículo 13, versículo 14 também. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? De onde eles se apresentaram a ti? Quem eram eles? E o rei então Ezequias falou: eles eram da Babilônia. E perguntou ele ainda: o que viram em tua casa? O que tu mostraste para eles? Mostraste alguma coisa? Ele disse: nada, absolutamente nada, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Irmãos, o rei não teve nenhum tipo de precaução. Ele não soube se prevenir. Ele não teve nenhum cuidado. E aí, o profeta Isaías, homem de Deus, de forma muito cuidadosa, declarou para ele. Então disse Isaías a Ezequias: agora, ouve a palavra do Senhor. Ouve a mensagem do Senhor. Porque dias virão que o rei da Babilônia, isso iria acontecer aproximadamente 100 anos depois, ou menos de 100 anos depois, olha, dias virão em que o rei da Babilônia vai levar absolutamente todos, tua riqueza, teus filhos, a ti mesmo, todos irão para a Babilônia. Então, irmãos, nós podemos perceber que a situação aqui fica bem grave, bem desafiadora. Eu quero trazer o contexto desta palavra maravilhosa para os nossos dias, os perigos que nós vivemos hoje em nossa exposição. E o que está aqui ameaçado? O que nós podemos imaginar? No primeiro momento, eu quero falar da ameaça do nosso próprio patrimônio. Nós, cristãos, construímos um legado espiritual. Estamos vivendo a vida cristã aqui no Brasil. Eu, particularmente, há 40 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Então, o patrimônio que você vem formando de fé cristã, o legado da igreja, da congregação aonde assistimos, da palavra de Deus, de repente você percebe que não pode mais ir ao templo por causa da circunstância, do momento. Estamos em casa, não sabemos, às vezes, aproveitar bem esse tempo para trabalhar algumas áreas da nossa vida, a espiritualidade, o crescimento espiritual, e aí nós corremos o risco de exposição. Que tipo de exposição? O Ezequias apresentou a sua riqueza, apresentou o seu palácio, apresentou a sua terra para o inimigo. E nós, hoje, podemos correr o mesmo risco, porque você vive na sua casa, você tem uma família, alguns já se casaram, estão também lá na sua casa, mas nós diariamente, se não tivermos uma vida devocional voltada para os interesses da espiritualidade cristã, de uma renovação constante do nosso altar, da nossa relação com Deus, nós corremos alguns perigos. Nós corremos, por exemplo, a exposição da internet, dos meios de comunicações, porque basicamente nós estamos apresentando a nossa vida interior familiar. E algumas pessoas se apresentam demais, colocam a sua intimidade, e quando não colocam a sua intimidade familiar diante das câmeras, diante do público, diante da sociedade, se expõem também emocionalmente, os sentimentos, né? Algumas pessoas se reduzem a algumas colocações bem pejorativas,
Eu queria nesta quarentena estar com alguém famoso. Eu gostaria nesta quarentena de estar casado, de arrumar um namorado, de estar com ele aqui, seria tão interessante. São exposições diárias. Então temos que ter bastante cuidado. Cuidado com o seu patrimônio, com a sua vida. Pelo menos eu vejo nesse texto 3 áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso cotidiano, dos nossos interesses, que nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com a ameaça que a nossa família, nesse momento, pode sofrer. Além do adoecimento, além do vírus, que veio mesmo para tirar a tranquilidade, para tirar a paz do coração, nós também somos ameaçados dentro desse contexto familiar. O versículo 18 diz: em um dia, os teus próprios filhos que tu gerares, ou que tu já gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Irmãos, o inimigo de Deus não está de brincadeira. A igreja está sendo ameaçada em alguns lugares, como já temos apresentado, na China, nos países islâmicos, mas também na Europa. E essa ameaça, ela chega sorrateiramente aqui no Brasil. Nós queremos demais voltar a nos congregarmos, a estarmos celebrando ao Senhor. Mas olha, nós podemos ainda viver outras epidemias, outros surtos. E aí, nós temos que ter cuidado também com a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental. Como precisamos ter cuidado? Cuidado para não vivermos de forma ansiosa. A ansiedade é um problema sério. Não estarmos também tão voltados à acomodação. Eu falei recentemente da minha preocupação com a negação, mas também temos que ter algum tipo de preocupação para que a nossa interioridade, nós não venhamos a ficar deprimidos. A depressão é uma doença gravíssima, e nesse momento em que nós estamos enquadrados, nós estamos reduzidos a um espaço, a questão de espaço, ela é muito importante. Se você não sabe utilizar o seu espaço, o seu lugar, porque a nossa casa é um lugar de descanso, a gente vem para almoçar, para estar com a família, é um lugar de tranquilidade, mas de repente a nossa casa virou lugar de trabalho, lugar de pesquisa, lugar também de mesmice. Algumas pessoas não têm o que fazer. Eu ouvi nos telejornais, parece que na cidade de Goiânia, uma senhora que deu à luz recentemente a uma criança, a criança já 7º ou 8º mês, ela com ideação suicida pulou com o seu filho, e evidentemente a trágica situação. Então, como precisamos ter cuidado com a ameaça da família? Eu lembro-me do rei Davi. O rei Davi, em um determinado momento de glória e de vitória, os seus exércitos foram para a guerra e ele ficou em casa. Você pode encontrar esse texto lá em 2 Samuel, capítulo 11. Quando Davi ficou em casa, os generais dele, os soldados dele, estavam todos lutando contra o inimigo, e ele em casa saiu no terraço da sua casa, na área livre da sua casa, viu uma linda mulher, a Betseba, e cometeu com Deus. Temos que ter cuidado para que a nossa família, você como ser humano, como cristão, como filho de Deus, cuidado para que você não faça parte de um interesse satânico maior de destruição. Eu me lembro do Sansão,
que foi chamado por Deus com uma missão para defender, lá no livro de Juízes, lá nos capítulos 13 a 16, Deus escolheu Sansão com uma grande vocação ancorada à sua existência. Mas Sansão, ele se expôs, ele saiu dos seus termos e teve um primeiro momento, um primeiro romance, um segundo romance, e no segundo romance ele declarou, ele foi levado a apresentar a fonte da sua força, do poder de Deus na sua vida. Ele foi induzido ao erro, ele se expôs ao erro e depois declarou para uma mulher de onde vinha a força dos seus braços, a sua capacidade. Que isso resultou na vida de Sansão? Primeiro perdeu a sua visão, perdeu a sua liberdade e perdeu por último a sua vida, porque ele morreu com todos aqueles que estavam perto dele. Amados irmãos, temos que ter cuidado com a nossa exposição, com a nossa vida cristã. Não podemos de maneira alguma relaxar na nossa vida de oração, na nossa vida de busca ao Senhor, de constante prazer espiritual diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Olha, o inimigo de Deus, ele é muito sagaz, ele é astuto, ele pode fazer leituras superficiais, às vezes até dimensionar, se aprofundar nessas leituras. Então, quando nós abrimos a guarda, quando nós abrimos mão da nossa segurança espiritual, porque o versículo 19 diz: então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava eu, haveria paz e segurança em meus dias. Então o diabo, ele quer arrancar, tolir você da verdadeira segurança. Precisamos ter esse cuidado. A ameaça do nosso patrimônio, seja espiritual, seja patrimônio de bens mesmo. Todos nós somos ameaçados. E as ofertas que você recebe diariamente? O meu filho do meio estava compartilhando comigo: olha, papai, estão orientando e não vamos cair em nenhum tipo de orientação, mas geralmente hoje se orienta para você deixar as prestações da casa própria para depois, você abraçar uma oferta na internet, você comprar algo que não está precisando, e aí você deixa de pagar a prestação da casa própria, essa prestação vai lá para o final e com certeza vão cobrar com juros e correção monetária o dobro, talvez. Então, cuidado com as suas contas. Estamos vivendo momentos de crises. Tudo vai ficar difícil. Nós estamos nos utilizando das reservas. Então, saiba economizar, saiba viver com pouco. Tenha bastante cuidado neste momento. Não deixe a tua segurança espiritual, da tua família, dobre o teu joelho em favor da tua igreja, em favor da tua comunidade. Este é o momento em que muitos cristãos acham: não, eu não preciso ir ao culto, eu não vou para a igreja, e aí ficam à mercê. E vários tipos de sugestões podem chegar, até mesmo sugestões que venham contaminar, que venham tirar de você a sua paz, que venham tirar de você a sua relação com Deus. Temos que ter bastante cuidado com o perigo da exposição. Não se exponha ao mal, não se exponha ao pecado, não se exponha a uma vida desvinculada da orientação divina. Busque a palavra de Deus. Cuidado, muito cuidado mesmo. Não se jogue ao perigo. Irmãos, pensa nesta figura. Imagina que nós estávamos sendo treinados no momento
de treino, como o futebol. Mas agora nós não estamos mais sendo treinados, nós estamos dentro da partida, dentro dos 90 minutos. Nós estamos vivendo a segunda parte, o segundo momento dessa partida, os momentos finais. Então, como igreja, nós não podemos nos sentir seguros, ou já está tudo vencido, estamos ganhando, estamos na frente, Jesus cuida de nós. Claro que Ele cuida, Ele é o nosso pastor, Ele é o Senhor da nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz, olha, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor tem que ter cuidado, tem que avançar, perseverança, esperança, amor a Deus. O nosso instrumento, que é a palavra do Senhor de renovação espiritual, nós precisamos nos guardar, porque há constantemente, num primeiro momento, ameaça do nosso patrimônio. No segundo momento, a nossa família também pode estar ameaçada e também a nossa segurança. Cuidado! Busque uma vida de oração. O inimigo de Deus, ele não consegue te enfrentar, te conduzir ao abismo, te conduzir ao profundo, ao buraco, se você estiver orando. Aliás, o inimigo de Deus, ele não consegue enfrentar homens e mulheres de oração. Uma igreja que ora, um homem de Deus que ora, que busca a santidade, o inimigo de Deus tem dificuldade de se aproximar, porque a oração bloqueia as ações de Satanás. Eu quero deixar esta palavra para você, para a sua família, nesta noite. Cuidado com a exposição, mas também cuidado com a exposição ao vírus. Não é só uma gripe pequena que estamos enfrentando, nós estamos enfrentando uma pandemia, é uma situação gravíssima. Eu reputo isso de muito sério, porque nós podemos enfrentar situações pior, até mesmo perder a nossa própria vida. E você não quer, de maneira alguma, continuar vivendo se expondo. Então, não se exponha diante do 4G, do 5G, da potência da sua rede social. Muitíssimo cuidado. Usa esse tempo maravilhoso, extraordinário que Deus tem te dado à igreja, dado a nós, para fazermos um outro tipo de exposição, a exposição bíblica das Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia, faça reflexão na palavra de Deus, busque aqui entender a palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida. Não seja como o rei Ezequias. Cuidado! As consequências na vida de Davi foram gravíssimas. As consequências na vida de Sansão, de todos aqueles que se expõem ao erro. Lembro-me do Abraão, lá no Egito, ele expôs a sua esposa, a sua família, porque precisava, naquele momento de seca, de sequidão, falta de água, falta de comida, descer ao Egito. Não desça facilmente ao Egito, tipo do mundo, fragmentado. Não permita que a fantasia, que a ilusão, você está vivendo um momento real. Não viva de forma alguma nenhum tipo de fantasia. Não exagere na maneira de viver, para que a vida cristã não seja de forma colocada em perigo. Que Deus nos abençoe. Esta é a minha oração, este é o meu pedido a Deus para a sua vida e para a vida de todos nós. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus, possa te conduzir. Amém. Um forte abraço e um beijo no coração, bem gostoso, e um abraço bem apertado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.